Olá, galerinha do bem. Aqui é a professora Fran. E faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo pra gente, né? Pois é, resolvi aqui, estava gravando uns vídeos para Galileu e parei tudo para gravar um vídeo e vou disponibilizar para vocês. É um assunto muito importante, então segura aí que eu vou falar bem rapidinho, tá? Vamos lá? Nós vamos conversar sobre a importância de obedecer ao tema e ao gênero da redação. Principalmente foco no tema, vai ser sobre isso. Tu sabe que fugir do tema zera o texto. Aí você talvez esteja olhando para mim e fala assim, e daí? Não vou fugir do tema. E se o corretor achar que eu fugi? Peraí, ele não tem achômetro, tá bom, gente? É tudo com provas. Então fica aí que eu vou te dar uma dica de ouro de como deixar evidente o tema no seu texto, de forma que você vai ser bem avaliado. Beleza? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha no tema, vai aparecer aí, o tema do ano passado. Era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí você me diz, beleza, então a redação era sobre cinema. A redação era sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí você fala, mas eu não posso copiar. Como é que eu vou colocar tudo isso na redação se eu não posso copiar nada do tema? Vamos lá. Quando você vai fazer a redação lá no Enem, você encontra uma folha inteirinha de textos, são os textos motivadores, e embaixo, separado dos textos motivadores, existe o tema, ou eu chamo de recorte temático. O recorte temático não é a mesma, não tem a mesma regrinha que existe para os outros. E ele precisa ser, sim, copiadinho para o seu texto. Então, quais palavras que desse recorte temático que deveriam estar lá na redação? Vamos lá? Democratização, acesso, cinema e Brasil. Quantas vezes elas devem constar para que o corretor identifique que você não fugiu em nenhum momento do tema? Vamos ver isso? Então, voltando, tá? Coloquei aqui para vocês a tabelinha que comprova a importância desse assunto. Se você fugir do tema, não tem como eu colocar zero aqui para você. Vou ter que colocar zero na sua redação inteira. Isso vai, óbvio, impactar em todos os seus planos, certo? Então, vamos adiante. Vou acelerar. O que é a abordagem completa do tema? A abordagem completa do tema, e print que isso aí é direto da apostila do corretor, é quando você utiliza a frase temática, que é aquela que eu acabei de mostrar. Uma pessoa que escrevesse o tema e não mencionasse a frase temática, não citando nenhuma daquelas importantes palavras, ela seria caracterizada como fuga do tema. Beleza? Agora a gente tem a fuga e tem o tangenciamento. Quem é quem? Fulano tangenciou. Tangenciamento tira nota e recebe só 40 pontinhos. Fuga zera a redação inteira. Tangenciamento é quando você aborda o tema pela metade, de forma parcial apenas. Lá na apostila do corretor, usa o seguinte termo: ele resvala no assunto. É como se ele simplesmente encostasse no assunto, mas ele não se aprofunda. Fica super superficial e de todo recorte temático, ele aborda o recorte sem se aprofundar, sem citar os termos de forma correta, ok? Então, veja bem, eu vou passando, que aqui é sobre a Galileu, e agora eu quero te mostrar exatamente o que eu falei. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que tiraram 1000 no ano passado. A Ana Tereza, de 17 anos, ela tirou 1000, e enquanto ela escrevia a redação dela, olha aqui a introdução. Ela fez primeiro o que a gente chama de contextualizar, colocou ponto após a contextualização e foi partir para a comparação. E ela diz assim, ó, assim como retratado no longa, não há ainda a plena
democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ela deu um Ctrl+C e Ctrl+V direto na redação dela. Copiou aquele recorte temático e colocou lá. Percebeu? Então, acabei de te provar que se você copiar o recorte temático e colocar na introdução, não vai ser penalizado, tá? O corretor, ele não espera uma cópia desse jeito. Ele não vai tirar nota e isso também não é chamado errado. Eu disse, ele não espera uma cópia. Por quê? Tu pode copiar as palavras e colocar de forma desorganizada, mas o termo democratização, acesso e cinema tinha que constar, Brasil, constar aqui na introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Vamos ver o que o Vinícius, também de 17 anos e que tirou 1000, fez. Ele citou o mesmo filme que a amiguinha e agora ele usou quais termos? Eu deixei de amarelinho para vocês. Ele usa acesso, depois ele usa cinema e ao invés de ele citar democratização, ele citou algumas vezes nesse parágrafo um termo que é sinônimo disso. Aqui ele disse equidade de direitos. Equidade ou igualdade ou tornar de todos. Isso é democratização. Meu conselho, conselho da Fran agora para vocês. Muito importante que você cite os termos que constam lá no recorte temático. Exatamente aquelas palavras. Pode trocar de ordem? Sim. Pode usar sinônimos? Sim. Quando você vai usar sinônimos? Os sinônimos existem para retornar na palavra temática. Então, depois de você citar, você usa um sinônimo. Mas, por favor, cita primeiro as palavras lá do recorte. Vamos ver mais um exemplo? Agora o exemplo do Gabriel. E o Gabriel citou bonitinho cinema, acesso e democratizado. Bem legal aí para vocês, certo? Tudo isso na introdução. Agora vamos imaginar, você vai para o desenvolvimento. Tem que, de novo, usar a palavra cinema lá, acesso e democratização? Sim, uma vez pelo menos. Cada parágrafo, minha dica é, tente uma vez por parágrafo citar, mesmo que, igual esse exemplo, desconectado, as palavras do recorte temático. Se torne-se, clica nisso, certo? Aquela pessoa que volta, que confere se fez. Porque se por acaso, na ansiedade, você não perceber e escrever o texto sem citar o recorte temático, isso pode dar ou fuga ou tangenciamento. Isso se você não escrever nenhuma vez. Então, muita atenção, tá bom? Agora eu trouxe aqui, ó, o desenvolvimento e peguei de outra aluna, da Carolina, também tirou 1000. E a Carolina escreveu, ó, acesso ao cinema. E aqui ela disse a democratização do acesso ao cinema. Eu trouxe exemplo dela porque muitas pessoas me perguntam o seguinte, Fran, se eu citar cinema aqui e cinema aqui, o corretor vai tirar nota minha por causa de repetição? Calma aí. A repetição que vem na apostila do corretor claramente mandando tirar nota é se você repetir elementos coesivos, ok? Sobre isso aqui não tem nada. Agora, como corretora, o que a gente sabe? Nós sabemos que a correção, ela vai tirar nota de uma pessoa que tem dificuldade, pobreza de vocabulário, que escreve muito errado e que aí ela coloca na linha 1 cinema, na linha 2 cinema, na linha 3 cinema, na linha 4 cinema. E aí, claramente, ela não tem outras palavras. Agora, isso aqui não é repetição. Isso aqui é evidência. Na língua portuguesa, quando você repete um termo importante, você não está com pobreza de vocabulário se o seu texto é coerente com o vocabulário legal. Na verdade, você está evidenciando o termo, tá? Inclusive, existe, se você estudar, coesão por repetição, que é para promover essa interligação das partes, tá bom? Trouxe aqui para vocês o exemplo da Damires, que citou aí, ó, democratização dos cinemas brasileiros. Então, de novo, em desenvolvimento, citação da temática, do recorte temático. Isso é muito, muito importante. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a importância de você citar aquele recorte, certo? Você pode parafrasear, trocar a ordem das palavras, mas, grava isso, a
partir de hoje, você vai voltar e vai conferir se na introdução tem o recorte bem bonitinho, o recorte temático. Na conclusão, vários alunos retomam na conclusão o recorte temático e no desenvolvimento também é muito importante, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Deixo aqui um beijo e até o próximo vídeo.